Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai que vos envie outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas quando a vós ireis conhecê-lo, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos relembrará tudo que eu tenho vos dito. Jesus, transcrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez é com carinho imenso que estamos juntos para poder estudar o Evangelho de Jesus, para poder relembrar o Cristo em nossas vidas, para poder reforçar os conhecimentos que Ele nos trouxe, que Ele nos deixou quando passou por aqui, que Ele nos entrega até hoje na forma de tantas letras, tantas linhas, tantos parágrafos, tantos livros, tantas comunicações, que o plano espiritual, que agora é revelado para todo esse planeta, codificado através de livros, através de uma ciência chamada doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite. É uma alegria muito grande estar com todos vocês, ainda que à distância, ainda que o destino, devido a trabalho, devido aos desafios que nós mesmos vamos buscando para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, a gente ainda precise ficar um pouco distante. Mas a tecnologia vai fazendo de tudo para facilitar a nossa vida e nós vamos fazendo bom uso dela. E hoje estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, falando sobre o Consolador prometido, que esse trecho do livro de João nos trouxe a promessa do Cristo. No momento em que encontramos de fato aquele que nos consolaria, ele ainda nos disse que teria que vir outro Consolador. Para que a gente possa entender as palavras do Cristo nessa máxima, é necessário que a gente faça uma viagem no tempo. Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai nos trazer a seguinte figura, que no momento da formação deste orbe que nos recebe, que nós temos o carinho de chamar de planeta Terra, de Terra-mãe, deste maravilhoso planeta de preciosidades, de maravilhas que nos recebe para que nós possamos continuar a nossa escala de evolução espiritual aqui encarnados. No momento da sua formação, da expansão do universo, da criação deste globo, aqui se reuniam seres espirituais muito elevados, seres crísticos que iam moldando este universo, co-criadores da existência. Jesus, um ser destinado a ser o governador deste orbe, deste planeta. Aqui estava, junto à sua falange de espíritos, criando, dando forma ao planeta que mais tarde nos teria como filhos, ao planeta que mais tarde nos receberia nesta nossa jornada de vida. A Terra, segundo a ciência, data de mais de 4,56 bilhões de anos. É muito tempo. 4,56 bilhões de anos. A vida, como nós conhecemos, o primeiro suspiro de vida, a primeira forma micro-organística de vida aqui na Terra, surgiu 1 bilhão de anos depois. O Homo sapiens, nosso ancestral do passado, aquele ser que foi se evoluindo até o passo de se destacar dos demais animais que aqui habitavam, devido à sua consciência e inteligência, datam-se de 300 mil anos apenas no passado.
Se nós pudéssemos fazer um filme de toda a história da Terra, a vida humana, a nossa vida, a nossa espécie, ficaria para os últimos segundos deste longa-metragem. Mas nós nos julgamos muito especiais. Acreditamos que somos figuras muito importantes, pelo fato que somos os únicos neste planeta que pensamos. Os únicos que temos consciência da vida, os únicos que estudamos, os únicos que têm pensamento crítico. E por não conhecer ou por desconhecer, por não querer enxergar a vida espiritual, muitas das vezes acreditamos que somos os únicos no universo. Que só existe essa vida. Que tudo se resume a este pouco tempo que passamos aqui encarnados. Acreditar que a vida é só isso traz uma tristeza muito profunda no nosso coração. Afinal, acreditar que só existe essa existência seria acreditar num Deus muito injusto. E o homem já traz Deus na sua essência, no seu pensamento, desde o seu surgimento. Afinal, fomos criados por ele. A doutrina espírita assim nos explica, mas vou chegar daqui a pouco. Que fomos criados simples e ignorantes para que evoluíssemos. Fomos criados todos iguais. Mas o homem aqui na Terra, que já chegou do plano espiritual, relembrando algumas coisinhas, tinha a sensação de um lugar muito bonito perdido. Porque afinal, tivemos que dar lugar à evolução e vir a um planeta mais atrasado para continuar a nossa jornada, pois escolhemos continuar no erro. E aqui chegando, tínhamos noção de um plano maior, de um Criador. E Jesus, esse Espírito que formou esse planeta, nos recebeu desde o primeiro dia. E sabia do nosso sofrimento, prometeu que um dia viria pessoalmente para nos livrar de todas as dores, de todos os sofrimentos. E sempre esteve conosco, sempre nos acompanhando nesta jornada. E também sempre enviando espíritos da sua falange, espíritos que participaram com Jesus e participam até hoje do governo deste planeta, da evolução deste planeta. E ele enviava profetas e profetas. E esses profetas pregavam a vinda do Messias, pregavam o reino de Deus, pregavam os céus. Mas nós humanos, muito egoístas, continuávamos por acreditar que nós, seres muito inteligentes que se destacaram neste planeta, éramos a maior potência de inteligência, a maior potência intelectual do universo. E nos confundíamos com deuses. Faraós, que eram deuses na Terra. Gurus, mentores, que aqui encarnados se achavam em conexão direta com o plano maior, através da mediunidade, mas que entendiam por serem especiais, por dominarem poderes místicos que agora desvendados entendemos que é normal da natureza, que é normal da energia cósmica do universo. Nos achávamos deuses encarnados. Criamos um Deus, o Deus de Abraão, o Deus que punha fogo na terra, que inundava todo o planeta, o Deus das penas eternas, o Deus que tinha raiva, que era vingativo, que era preciso receber sacrifícios, deuses, mitologias, paganismo, materialismo exacerbado acima de tudo. Moisés nos traz o primeiro compêndium de leis, o decálogo, os 10 mandamentos, a primeira escrita de lei divina para a terra. Porque já tínhamos as leis de Deus no nosso espírito, cravadas no espírito. A lei moral de evolução, de trabalho, lei de progresso, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, que a gente foi aprender estudando o livro dos Espíritos. Já vinha gravada no nosso eu e a gente, por ser muito materialista, acabávamos esquecendo. Moisés traz a primeira união através das leis com a lei kármica do universo. Mas nós ainda éramos muito despreparados. Porque quando escutamos de Abraão que era preciso abandonar o politeísmo, abandonar as várias crenças, o
o materialismo exacerbado, para acreditar na divindade, para acreditar em Deus, que era invisível para nós, para nossa figura ainda muito limitada. Quando Moisés nos traz os 10 mandamentos, mas ele partiu para o monte, nos deixou sozinhos e por sentir falta de algo para adorar, a gente criou um bezerro de ouro, derretendo todo o ouro que roubamos do Egito, que tiramos do Egito. Roubar é uma palavra muito pesada, afinal, estávamos na condição de escravos. Jesus chega na terra. O Consolador que foi prometido para nós quando aqui chegamos. E esperávamos o Rei dos Reis. Esperávamos alguém que acabaria com o sofrimento do mundo no estalar de dedos. Alguém que nos favoreceria. E ele vem na figura humilde, nascido numa manjedoura no meio de animais, por não conseguir encontrar um quarto de hospedaria para que a sua mãe Maria e seu pai José pudessem se hospedar. Não foi por falta de dinheiro. José procurou lugar para se hospedar. Jesus é tão providencial. A sabedoria do Cristo é tão grande que ele programou o seu nascimento aqui na terra para que todos os hotéis, todas as pensões estivessem lotadas. Afinal, havia um recenseamento e todas as pessoas deveriam voltar à sua cidade natal para que participassem desse censo. E Jesus veio nascer em condições humildes, em condições de pureza, porque afinal já era, desde o nascimento, desprovido de qualquer posse material, de qualquer materialismo que pudesse enragar a tua encarnação, enraigar a tua carne, o teu corpo, de qualquer pecado possível. Jesus nos mostra o caminho através da humildade, através do amor. Resume os 10 mandamentos, porque não fizemos aliança com Deus, não entendemos os mandamentos e ele resume para nós, para que pudéssemos entender em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mais adiante, Jesus vai resumir os 10 mandamentos, toda a lei divina e todos os profetas na palavra amor. O amor andou sobre a terra. O amor curava os aleijados, os cegos. O amor falava por parábolas. Mas nós, seres muito materiais e egoístas, que queriam insistir no erro, que não queriam despertar para a vida real, afinal, a porta larga é muito mais fácil. Crucificamos o amor. E mesmo no seu sepulcro, e mesmo na tua situação de Calvário, Jesus pede a Deus que nos perdoe, pois não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Estávamos perdidos. E quando questionamos Jesus, quando perguntamos, Senhor, quando partir, o que será de nós? Ele então nos promete que nos enviaria um Consolador. Um Consolador que traria esclarecimento. Um Consolador que de fato tiraria a dor. Um Consolador, por sua vez, sendo o Espírito de verdade, que explicaria minuciosamente tudo que não estávamos preparados para entender. Nós cristãos contamos 2023 anos depois de Cristo. Será que hoje, no limiar da era que vivemos, após pandemia, vivendo um cenário de guerra no mundo, vivendo um cenário de guerra no país que vivemos. Afinal, não temos uma guerra armada, mas uma guerra ideológica, uma guerra de bipolaridades. Irmãos brigando com irmãos por assuntos que outrora não deveriam ser discutidos através da força ou da imposição, e sim através da filosofia e da sabedoria. Será que hoje estamos preparados para entender de fato tudo que o Cristo nos trouxe? Somamos mais de 160 anos da chegada do Livro dos Espíritos. Um compêndio de perguntas e respostas, na qual Kardec e sua equipe de médiuns arguíram
todo o conhecimento possível para aquela época e para até hoje que os espíritos podiam nos passar. O fenômeno espiritual, a mediunidade, não é o Consolador prometido. Sinto muito informar, mas a mediunidade, o espiritualismo, não é o Consolador prometido. Porque, afinal, o fenômeno mediúnico é natural. Ele existe na natureza, ele existe no magnetismo do universo. A comunicabilidade dos espíritos não é nova. Desde as eras primitivas, os seres das cavernas já se comunicavam com o lado espiritual. Abraão teve um encontro com Deus, com espíritos evoluídos. Moisés recebeu a primeira psicografia que aparece na Bíblia, os 10 mandamentos. E até hoje recebemos instruções dos espíritos. Mas Consolador prometido, que explicaria todas as questões que outrora não entendemos, aqui temos, neste livrinho, tantas perguntas e tantas respostas que, se pegássemos ele para ler de capa a capa, várias vezes, ainda assim não entenderíamos todo o conteúdo que está presente no entremeio desse livro. Questões que respondem dilemas sociais muito grandes, que trazem esclarecimento mesmo a pessoas leigas. Mesmo se a gente nunca viu a doutrina espírita, mesmo se você nunca estudou, mas você sabe ler, ou que você pode ouvir alguém lendo, as perguntas deste livro são esclarecedoras. Porque, afinal, o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, não é o Consolador prometido, mas é o caminho para que o Consolador prometido venha. Porque já recebemos tantas oportunidades. Tantos profetas que aqui vieram nos trazeram a mensagem. Jesus esteve presente em carne e osso aqui na Terra. Encarnado numa condição que ele nem precisaria enfrentar. Afinal, ele mesmo nos disse: meu reino não é deste mundo. Jesus não tinha necessidade de estar presente na Terra em matéria, porque afinal o Espírito dele já estava conosco e continua como governador deste planeta. Mas ainda assim não entendemos. E o Consolador prometido agora teria que vir de uma forma que ele fosse para sempre, porque assim está prometido. Por isso que a doutrina espírita, apesar de nova, traz um conhecimento muito antigo. Por isso que a doutrina espírita, apesar de trazer um conhecimento muito antigo, ainda é muito atual. E um detalhe, a comunicação espiritual não cessou com Kardec. Só aqui no Brasil, neste país regido sobre as lides de Ismael, tivemos tantos médiuns. Tivemos Eurípides Barçanufo, que aqui em Minas, afinal hoje eu estou em Uberlândia, mostrou para o mundo, para esse Brasil, para quem quer que ouvisse e escutasse, o fenômeno mediúnico na mais pura espécie. Tivemos um outro, chamado Chico Xavier, que deixou mais de 454 obras escritas, que escreveu mais de 10.000 cartas para consolar mães. O fenômeno espiritual continuando, Jesus continuando a nos trazer conhecimento através das mãos caridosas dos médiuns. O Consolador prometido, a doutrina espírita, assim pode ser dita, porque se a gente estudar esse outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e perceber como a espiritualidade e Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse professor, pedagogo da França, a França iluminista, que tinha um novo modo de pensar do mundo para a filosofia e para a ciência. A forma com que ele, com auxílio dos espíritos e do Espírito de verdade, afinal, o Espírito de verdade é o principal coordenador de toda a obra. Todas as leituras que você vai lendo, todos os capítulos, tem uma ou outra passagem assinada pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de verdade. Assim como Jesus prometeu. Algumas pessoas vão defender se tratar do próprio Cristo. Eu não tenho dúvidas.
nenhuma. Pois afinal, o Espírito de verdade tem a mesma fala, o mesmo ensinamento, e revive Jesus. O Consolador prometido viria para lembrar a passagem do Cristo, para lembrar a mensagem, mas para deixar a mensagem viva. Afinal, para lembrar ela, a gente já tem a Bíblia. Mas ele viria para deixar a mensagem viva nos nossos corações. E eles estruturam o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma muito intuitiva. Porque começa numa introdução, onde vai se explicar o que era cada coisa. Quem são os saduceus? Quem são os fariseus? Quem são os samaritanos? Porque é um povo muito antigo. O povo hebreu que passou aqui pela terra, assim como os egípcios antigos, assim como os maias e astecas, assim como toda a China milenar, assim como a África milenar. Já foram, já passaram por aqui. O mundo evoluiu e eles ou evoluíram juntos ou foram para outros lugares para continuar a sua jornada de evolução. E nós, hoje, atualmente, esses bilhões de anos depois, 300 mil anos depois da primeira vida humana, como conhecemos, do homem ou mulher aqui na Terra, nós ainda não aprendemos. Então eles colocam pedagogicamente a parte da introdução. Depois, Kardec vem trazer as revelações junto com os espíritos. Moisés, Jesus, o espiritismo e o advento da ciência com a religião. Porque a ciência e a religião há anos andavam apartadas. Afinal, era difícil para a ciência justificar muito que a religião trazia. E era preciso a religião manter o misticismo para controlar a sociedade, tal qual foi em outras eras. Depois de apresentar as revelações, eles nos trazem a pluralidade da existência, dos mundos, que afinal não temos só a Terra. Só no sistema solar, 8 planetas. Em todo o universo, milhões de moradas. O meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Depois eles nos trazem que era preciso reencarnar, que era preciso nascer de novo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu se não nascer de novo. Passagens de Jesus e vêm sendo montadas, mostrando que se a gente acreditar só nisso aqui, só nessa vida, estamos acreditando no mesmo Deus injusto da era de Abraão. E Deus era justo e bondoso. Deus nos ama, a maior inteligência do universo. Esse ser bondoso e piedoso que nos dá a oportunidade de crescer e evoluir, mas com as nossas próprias pernas, para que a conquista seja bem valorizada. Este Deus que Jesus nos traz, ele é muito bem explicado por essa doutrina maravilhosa, porque fica incontestável. Incontestável. Paulo vai dizer que Jesus é Deus na Terra. É a presença de Deus na Terra. Mostrando que Jesus é o ser crístico, o governo que representa o Criador neste planeta. Porque Jesus mesmo disse, rogarei a meu Pai. Ele também é criatura, assim como nós, mas com uma evolução muito distante. Fomos criados para evoluir. Aí o Evangelho começa as bem-aventuranças. Começa a trazer o Sermão do Monte para trazer todas as bem-aventuranças explicadas minuciosamente. E quando ele nos traz bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, entendemos a nossa condição de homem aqui na Terra, de ser humano aqui na Terra. O porquê nós sofremos, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. Eu me lembro que lá no Centro Antigo, em Corumbaíba, tinha uma placa com essa frase. De onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. A maior pretensão da doutrina espírita, a maior revelação da doutrina espírita é nos mostrar de onde a gente veio, por que a gente chegou aqui, para onde a gente vai e principalmente o que a gente tem que fazer para continuar evoluindo. Aí vem um choque de realidade muito grande porque a gente percebe que tudo que a gente sofre, toda a condição que a gente tem, foi nós mesmos que criamos.
Foi nós atuando em nossa própria vida. Foram nossas decisões que nos trouxeram aqui. Cada passo dado foi crucial para o caminho que trilhamos até o presente momento. E toda escolha que fizermos agora será determinante para o futuro que chegaremos. Aí dói, aí nosso coração chora, porque afinal a gente percebe que a culpa é nossa. Era muito mais fácil terceirizar para Deus ser um Deus de raiva, de egoísmo, vingativo. Mas quando eu entendo que Deus realmente me ama, me dá condições para evoluir, para crescer, me dá o livre-arbítrio para crescer com as minhas pernas, me dá o esquecimento do passado, para que eu não lembre o irmãozinho que me fez mal e eu possa, através do amor, nos recuperar, e não só eu. Quando eu percebo que eu mesmo estou desperdiçando isso, talvez por milênios e milênios, talvez por existência após existência, dói no meu coração. Então eles dão uma quebradinha nas bem-aventuranças e trazem o capítulo 6. Esse capítulo maravilhoso que estamos estudando. O Cristo Consolador. Porque afinal o nosso Cristo que nos recebeu aqui com os braços abertos é o que nos consola desde a chegada até os dias atuais. São as palavras dele que nos trazem conforto. E o Espiritismo é o Consolador prometido não porque ele tirou a dor. Porque quando Jesus disse que o Consolador acabaria com o sofrimento, ele pedagogicamente, nos traz a doutrina espírita que consolar não é tirar a dor. Consolar é dar razão para a dor, dar razão para o sofrimento. Quando Jesus nos promete que a terra, nos fala que a terra não é um paraíso de delícias, mas que para ser feliz, para merecer os céus, era preciso nascer de novo. Ele nos mostra que através da reencarnação poderemos alcançar este paraíso, poderemos alcançar a felicidade. E por fim, quando ele diz que vós sois deuses, ele nos prova que dentro de nós temos a energia de Deus. Somos criados pelo fluido cósmico universal que permeia todo o universo, que faz parte de tudo que existe, de toda a criação. Ele nos mostra que é possível sermos felizes. Que é possível sermos felizes apesar do sofrimento. Lembra aquela música que eu acho linda, que fala que mesmo sofrendo, eu posso cantar. Não importa o sofrimento, não importa a dor e a agonia, eu sei que eu vou passar, eu sei que ela vai passar. Eu sei que se eu tomar a atitude certa, no futuro ela não vai existir. É preciso estudar, é preciso trabalhar, é preciso nos melhorar, é preciso ter condições e também é preciso ajudar o outro. Jesus nos mostra que os 10 mandamentos podem ser resumidos no amor e nós não entendemos o que é esse amor. Então a doutrina espírita vem e traduz o amor na palavra caridade. Se fizermos a caridade, porque no momento que nós calamos a nossa dor para curar a dor do outro, neste momento nós nos resignamos, nós entendemos o real motivo do sofrimento e nós entendemos que, de fato, o nosso sofrimento era muito pequeno para o tamanho que Deus nos ama, para o tamanho que Deus representa nas nossas vidas. Por fim, Kardec nos fala: reconhecereis o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. O verdadeiro espírita é aquele que vence os seus erros, é aquele que pede perdão, é aquele que entende que só através da caridade é que a salvação de fato existirá e que o Consolador prometido aqui já está. Se não estamos consolados, é porque ainda não nos entregamos de corpo e alma para essa doutrina maravilhosa. E não importa se você que me ouve é católico, evangélico, não acredita em Deus. A doutrina espírita foi criada e foi trazida para o planeta Terra através dos espíritos para todos. Não temos uma religião, temos ciência, filosofia e pensamento religioso. 3 em 1.
A Sociedade Espírita Parisiense era formada por todos os tipos de religiosos. Protestantes, católicos, maçons, todos os pensamentos filosóficos da sociedade alta da França, do iluminismo da época, frequentavam a Sociedade de Estudos Parisienses Espíritas. Aqui não temos a verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus. Ainda não nos cabe compreendê-lo totalmente. Mas aqui trazemos o Consolador. Aquele que dá motivo para a dor, que dá razão para o sofrimento e que nos mostra o caminho para parar de sofrer. Não importa o que a gente passou. O que importa é o que vamos fazer de hoje em diante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo fim. Aliás, e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Fiquem todos com Deus, que Ele continue iluminando as nossas vidas. Uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite. Um beijo no coração de cada um. Que assim seja.